Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Alexo. Na aula de hoje vamos definir a função afim, também conhecida como função do primeiro grau. Esta é a segunda aula do produto pedagógico intitulado O Estudo de Função do Primeiro Grau a partir da dinâmica do trabalho na agricultura. Este produto pedagógico foi apresentado ao Programa de Pós-Graduação em Ensino, Linguagem e Sociedade, PPGELS-UNEB, e foi elaborado sob orientação da professora doutora Gabriela Silveira. Para iniciarmos, vamos contextualizar. Rosalina, sócia de uma associação de trabalhadores rurais, resolveu fazer uma plantação de milho. Depois dos gastos com o desmatamento e queima dos galhos das árvores, ainda restou R$ 1.500 para arar a terra. Logo após um longo período de estiagem, um dia após a chuva, Rosalina contratou o trator da associação por R$ 100 por hora trabalhada para preparar o solo para o plantio de milho. Deu tudo certo. Rosalina plantou o milho e agora reza para que Deus mande chuva para que a colheita seja produtiva. Diante deste contexto, podemos fazer o seguinte questionamento: qual a importância do associativismo e o cooperativismo para o produtor rural nos dias atuais? O associativismo e o cooperativismo aumenta a representatividade dos produtores rurais, ajudam os produtores com formação e assistência técnica e, além disso, facilita o diálogo entre os produtores e outros campos da sociedade que compram e consomem os frutos das produções agrícolas. Podemos discutir também sobre as vantagens de arar o solo antes do plantio. A aração é o ato de descompactar o solo, o que viabiliza melhor desenvolvimento das raízes das plantas. A aração ajuda também na proliferação das minhocas e na retirada de raízes mortas e plantas espontâneas. Utilizando o mesmo contexto que foi apresentado no início do vídeo, podemos explorar também a matemática. Escreva a função matemática que expressa os gastos de Rosalina com o preparo do solo, arar a terra, para o plantio de milho. Observe que Rosalina possui R$ 1.500 para pagar o trator para arar a terra, para preparar o solo para a plantação de milho. E cada hora trabalhada custa R$ 100. Então, observe, se Rosalina pagar 1 hora de trator, ela ficará com quantos reais? R$ 1.500, que é o valor total que ela possui, menos 1 hora de trator vezes o valor da hora. Cada hora custa R$ 100. Então, vezes 100. Então, temos aqui R$ 1.500 menos 1 vezes 100 é igual a 100. 1.500 menos 100 é igual a R$ 1.400. Então, se Rosalina pagar apenas 1 hora de trator, ela ficará com R$ 1.400. Se ela pagar 2 horas de trator, ela ficará com R$ 1.500, que é o valor total que Rosalina tinha para pagar o trator para arar sua terra, menos 2 horas vezes o valor de cada hora, que é R$ 100. Então, temos aqui 1.500 menos 2 vezes 100
200. 1.500 menos 200 é igual a R$ 1.300. Podemos escrever uma função para calcular o valor que Rosalina ficará após pagar determinada quantidade de horas do trator para arar sua terra, escrevendo da seguinte forma: o valor que Rosalina ficará em função de x é igual a R$ 1.500 menos 100, que é o valor de cada hora trabalhada, vezes x, porque x é o número de horas. Podemos escrever então a função matemática v de x é igual a menos 100x mais 1.500. Então, esta aqui é uma função afim que representa a situação que foi apresentada no início do vídeo. Agora, escreva com suas palavras o que é uma função afim. Quanto Rosalina deve pagar à associação se o trator trabalhar 5 horas? Para encontrarmos o valor que Rosalina deve pagar pelo trabalho de 5 horas do trator, é muito simples. Podemos utilizar a função matemática v de x igual a menos 100x mais 1.500. Como o trator trabalhou por 5 horas, no lugar do x, vamos colocar o número 5. Menos 100 vezes 5 mais 1.500. V de 5 é igual a menos 100 vezes 5 menos 500 mais 1.500. V de 5 é igual a menos 500 mais 1.500 é igual a 1.000. Observe que, ao pagar 5 horas do trabalho do trator, Rosalina, que tinha R$ 1.500 inicialmente, ficou com apenas R$ 1.000. Então, para encontrarmos o valor que Rosalina gastou com as 5 horas, é preciso fazer apenas o seguinte: 1.500, que era o valor que Rosalina tinha inicialmente, menos o valor que Rosalina ficou após pagar as 5 horas de trator. Então, menos 1.000. 1.500 menos 1.000 é igual a R$ 500. Então, 5 horas de trator custa R$ 500. Determine a taxa de variação, valor de A, e o valor inicial, valor de B, da função afim que representa a situação acima. A função v de x igual a menos 100x mais 1.500 tem como taxa de variação menos 100. A taxa de variação é o mesmo que o valor de A da função afim, ou seja, é aquele número que vem acompanhado com a incógnita. Nesse caso, temos a incógnita x. E o valor inicial é o valor de B da função afim. Nesse caso, 1.500. O valor de B da função afim, ou seja, o valor inicial, é aquele número que não vem acompanhado com a incógnita. Então, nessa função v de x igual a menos 100x mais 1.500, temos como taxa de variação menos 100 e valor inicial 1.500.